Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Auríquio. Eu decidi criar um canal chamado Beabá da Musculação. Eu vou explicar o porquê desse nome. Eu estou disposto a passar as minhas vivências e conhecimento técnico profissional que eu tenho como ex-atleta, como bacharel em educação física e como mestre em ciências da motricidade. O que acontece? Eu vou explicar como funciona o processo de hipertrofia, uma construção de um shape, o que está envolvido, de uma forma que quem é iniciante ou então tem um nível intermediário e quer adquirir conhecimentos, possa, né, aproveitar alguma coisa do nosso conteúdo. Eu ficaria muito grato se eu puder fazer isso por vocês. Eu vou primeiro explicar o que eu vivi dentro da musculação e do esporte e vocês vão entender melhor a minha iniciativa. Vejamos. Eu sempre fui praticante de atividade física, comecei com natação, percebi que eu era uma pessoa competitiva, que eu gostava de competir, que eu gostava de superar adversários, que eu gostava de superar meus limites e meus recordes pessoais. E fui migrando de esporte, fui para o Karatê. No Karatê eu tive a oportunidade única de treinar com um sensei japonês. O que isso me rendeu na vida? Eu aprendi muito sobre determinação, disciplina, hierarquia e respeito. São pilares da cultura japonesa. E eu sou eternamente grato a esses conhecimentos que foram passados para mim. Isso mudou minha vida. Eu comecei a aplicar em diversos campos da minha vida e percebi que sempre me trouxe resultados positivos. Foi o método que eu escolhi para viver. Na musculação não foi diferente. Eu comecei interessado em melhorar como lutador de karatê. Eu queria ser um lutador mais forte, mais rápido, e eu tinha certeza que a musculação ia me ajudar nesse propósito. Aí eu comecei a praticar musculação e, para o meu espanto, no primeiro treino de musculação que eu fiz, eu já me senti apaixonado pela coisa, sabe? Eu adorei aquela sensação de testar o seu corpo contra um peso, de sentir aquela fadiga chegando na execução, sabe? No final, né, da nossa série. Depois sentir aquele pump muscular, sabe? Aquela musculatura densa, sólida, cheia de sangue no pós-treino. Essa sensação, poucas pessoas gostam, né? Mas quem é apaixonado por musculação vai aprender a gostar disso. É uma sensação muito boa. E eu comecei a ganhar força e eu comecei a perceber que aquilo era mais a minha karatê do que o karatê. Eu já estava satisfeito, eu já sabia me defender e eu ia partir para uma nova, né, tentativa dentro do esporte. Naquela época, nós tínhamos como referência de atleta da musculação o Arnold Schwarzenegger, que tinha gravado Conan há pouco tempo. Era um filme que estava fresquinho na nossa memória e eu olhava e pensava, como será que um ser humano faz para atingir aquele grau de desenvolvimento muscular, sabe? Parecia para mim muito distante, né? Eu era um garoto ainda, eu tinha 13 anos na época. E eu olhava, eu pensava, será que meu corpo consegue ficar minimamente parecido com isso? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar 8 horas por dia, eu tenho que tomar um monte de medicamento, que falavam, né? O que era necessário. E eu fui atrás disso. Naquela época era muito difícil, a gente não tinha internet, não tinha celular. Na verdade a internet existia, mas era de uso exclusivo dos militares. Ela não era acessível, não tinha vendas, não tinha para o usuário que temos hoje. Nós não tínhamos telefone celular e a gente tinha no Brasil algumas revistas especializadas, importadas, como Muscle Mag ou Muscular Development, mas nada assim muito específico. Daí teve também uma iniciativa de ser criada uma revista nossa, um pouquinho depois, e eu comecei a perceber que já tínhamos atletas de nível. Eu fiquei surpreso em ver o nível de alguns atletas num campeonato de estreantes, por exemplo. E eu pensava, né, eu gostava de treinar musculação, tinha progredido, mas eu pensava, será que um dia eu poderia deixar de ser um espectador e ser um protagonista no esporte? Era o meu sonho na época e eu fui perseguir esse sonho. Nesse meio tempo, eu fui entrando em contato com atletas, eu iniciei meu curso de Educação Física na USP em 94 e eu tentei uma preparaçãozinha muito mal orientado em 94 e não deu certo, eu desisti dela no meio, mas eu comecei a perceber como era o processo todo. Em 1996, eu fui preparado por um atleta
que eu conheci numa academia, depois migramos de academia e o proprietário da academia, que era o Márcio Machado, apoiava muito o esporte, ele era um cara que acreditava nos atletas esforçados, ele queria ajudar a difundir a musculação no Brasil. Eu achei uma iniciativa maravilhosa. E fomos juntos, né? Fiz a minha primeira preparação, participei de alguns campeonatos, né, menos expressivos, não entrei em forma física ruim, eu vou até mostrar um dia fotos para vocês, mas também não tinha nível ainda para ser competição, eu era, sabe, estava cru na musculação, mas foi ótimo. No dia que eu acordei e eu olhei a minha aparência no espelho, eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu podia ficar desse jeito, sabe, a pele colada, assim, a definição muscular ficou muito boa, nesse ponto, né. Eu fiquei muito impressionado e eu pensava, acho que isso é para mim mesmo. Daí eu terminei meu curso de educação física, também competindo ainda. Fui para uma fase onde eu fui cursar um mestrado no interior, em Rio Claro, na Unesp. E eu estudei o efeito de esteroides sobre músculos, a seletividade, se tinha algum grau de seletividade, se ele agia de forma mais intensa ou menos intensa em alguns grupos musculares. Por que explicar isso? Posso fazer uma revisão bibliográfica? Eu fiz tudo isso. Um dia a gente pode falar sobre isso também numa próxima oportunidade. E minha carreira prosseguiu, eu terminei meu mestrado, daí eu fui cursar também, sabe, teve uma mudança de vida em algumas coisas, e eu fui cursar Direito e eu me tornei policial civil também. Então o esporte para mim sempre foi de forma amadora, e de forma como alguém apaixonado pelo fisiculturismo. Eu vou estar em condição de competir, eu vou estar com um shape apresentável, eu vou estar entre os melhores e vai ser uma comemoração para mim, é uma honra para mim estar perto dos melhores. Sempre foi o meu maior objetivo. Eu nunca fui aquele cara, não, preciso vencer, vou investir 10 mil reais na preparação, isso não está ao meu alcance. Mas eu conseguia fazer o meu melhor e o meu melhor não era muito distante do melhor deles. Para mim já, sabe, já era um presente. Eu acordava feliz no dia, por mais sofrido que fosse, tá sem água, tá tudo desidratado, com tendência a cãibra, eu acordava e pensava no que eu ia viver naquele dia. Eu falava, eu sou um cara que nesse ponto me realizou no esporte. Eu fui competindo até 2016, eu tive a honra de ser patrocinado pela Optimum Nutrition, uma marca que eu considero imbatível no mercado. Sabe, a Optimum vende 1/3 de toda whey protein do mundo. Isso não é para poucos. E foi uma honra, é um time de atletas muito inteligentes, positivos, que criam conteúdo e que ajudam a divulgar o esporte. Eles são verdadeiros embaixadores da marca. Foi um momento muito especial da minha vida também. Participei com eles de eventos, competi mais umas vezes e é isso. Foi muito bom. Né? Eu parei de competir momentaneamente. Foi um tempo trabalhar nos Estados Unidos como personal trainer. Né? Não foi do jeito que eu esperava, foi muito melhor do que eu esperava. Eu conto sobre isso mais tarde também. Então o que eu me proponho a fazer? Em cada vídeo que eu postar, eu vou falar sobre um tema, vou abordar um tema, eu vou contar um pouco da minha vida, eu vou situar vocês possíveis erros, como checar possíveis acertos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês assinem o canal e gostem do conteúdo. Muito obrigado e muito boa noite.